monárquica, ele pula o absolutismo monárquico, ele pula que o absolutismo monárquico deu origem a justamente o pensamento, por exemplo, da Revolução Francesa, que continuou sendo tão ruim quanto, e não teve melhoras nesses paradigmas, nessas estruturas sociais. Ele foi de onde até onde, para ser mais específico? Cara, ele saiu dos Hunos, ele foi de Júlio César, os Hunos, aí teve Júlio César, República, aí tem monarquia heróica, Hunos, e ele está tentando usar isso como argumento de que as coisas quebram, caem, né? Que cai um sistema ruim, um sistema bom, aí surge um outro que é melhor e dá origem a novas... Então ele é um modernista. Basicamente. Surreal. Eu nunca tinha visto um modernista, para ser sincero, assim. Eu pensei que era um consenso. Eu vou ser muito sincero. Eu pensei que todo mundo tinha um consenso de que a era moderna tinha sido uma maior desgraça, né? O Habermas chega a dizer que aqueles que acreditam na modernidade como fundamento histórico de melhora e mudança realmente acompanhou a modernidade de olhos fechados, né? Porque, de fato, ali é a piora sistemática das relações humanas até a gente chegar no que, para os esquerdistas e para as outras pessoas, parece ser uma era um pouco mais confortável que a era pós-moderna. Ou seja, é mais ou menos o que a gente está vivendo agora. E mesmo alguns ainda dizem que o que há de ruim na humanidade, ou seja, aqueles valores kantianos, a essência geral da formulação do esclarecimento ainda estão aqui, né? E é que por isso que nós estamos na pior. Na verdade, isso parece ser quase o único consenso histórico que nós temos na história. A modernidade fede, né? Que bom que ele acha que a modernidade é melhor do que a Idade Média. Surpreendendo um total de 0 pessoas. O ponto dele é muito mais uma perspectiva hegeliana no sentido, tipo, tinha aquilo dali, aí cai aquilo dali. Que aquilo dali vai se corrompendo. Aí surge, aí esse daí cai, e aí surge um outro sistema. Aí esse outro sistema, ele corrobora para as modificações das, digamos assim, que ele usou de paradigmas, né? Uma ordem natural. Eu gosto que essa é a teoria do Marx. Essa é a teoria da história do Marx. O Marx acredita que, fundamentalmente, porque ele dizia que o Hegel estava errado, né? O Hegel estava errado de acreditar que a síntese era sempre melhor. Ele dizia, não, o que acontece é que ele produz sempre o seu negativo. Então, o que me parece é que a teoria dele é uma teoria marxista da história. Abertamente marxista da história. Abertamente mesmo. Essa ideia dos ciclos geracionais é porque, assim, eu ouço gente por demasiado falando. E aí eu acabo não sendo tão duro com esse tipo de tese. Mas não é uma vergonha, tá? Esse tipo de pressuposto histórico, não só ele não existe na literatura, com exceção da literatura marxista, e alguns liberais, muito meia-boca, quanto ele é um sintoma realmente de uma doença mental. Por quê? Por que ele é um sintoma de uma doença mental? Porque ele acredita que a formulação genérica da ideologia política, da forma de consolidação da estrutura política, ela é aberta. Ou seja, ela é capaz de tomar todas as coisas que lhe acontecem como um exemplo positivo de assimilação. Dentro da economia institucional, isso foi uma das primeiras coisas que eles tentaram de alguma forma resolver, ou seja, quão porosas são as organizações. E eles descobriram que se as organizações fossem perfeitamente porosas, como acreditam algumas estruturas de teoria da história, nós estaríamos hoje em um cenário de compreensão que é um cenário sem aprendizados. Ou seja, a humanidade nunca erra, o que há hoje é o que há de melhor, e os períodos que são revisitados, eles são repensados não em si, mas eles são repensados numa formulação para hoje. Então, o cara vira a epítome do engenheiro social, a parada bizonha. Bizonha. É o tipo de tese que eu consigo imaginar o Guilherme Freire defendendo. Então, o problema é que, para não ser injusto, eu vou dar continuação ao vídeo aqui, mas o que ele falou foi basicamente que determinadas estruturas vão se corroendo, né, vão ficando anêmicas, e essa questão anêmica surge basicamente em novos grupos
e esses novos grupos, eles vêm com suas elites naturais, e essas elites naturais tentam enfrentar esses novos paradigmas, e essa tentativa de lidar com esses novos paradigmas só é bem sucedido quando existe uma monarquia. E que, basicamente, as oligarquias tentam combater as monarquias, acreditando que as monarquias elas são, sei lá, ineficientes, e por essa ineficiência acaba que a monarquia acaba sendo discriminada e combatida pelas oligarquias. Então ele divide a história em oligarquia e monarquia? Foi o que ele disse, basicamente. Deixa eu dar prosseguimento ao vídeo aqui, vamos ouvir. Falando aqui pro monarquia, eu não tô falando de tirania, são duas coisas bem separadas. Tirania é uma alma individual falando, eu quero controlar todas as pessoas e eu quero escravizá-las. Isso é tirania. Monarquia bicho, é o Mel Gibson no Mad Max 2. Muito bom. É o Luke Skywalker no Star Wars. É o Júlio César, é o Carlos Magno. É o cara que chega e fala, bicho, ó, chega do caos, entendeu? Eu vou pegar essa porcaria, eu vou enfrentar. Monarquia não eu não tô pensando em coroas de... Eu não entendi a diferença entre os dois. Eu não entendi. É porque as pessoas gostam dessas figuras, eu acho que essa é a diferença. Não, mas é que eu não entendi a alma individual que quer transformar, moldar a estrutura social para o segundo exemplo que ele está dando, que são almas individuais tentando moldar o grupo social. Eu não entendi essa diferença. Porque ambas as coisas que ele narrou no cenário, da forma que ele narrou, elas são analogamente idênticas. Ele não deu nenhum tom de diferenciação. Ele não disse, por exemplo, ainda, e não acho que ele vai dizer ao longo do vídeo, que essas pessoas, tipo Luke Skywalker, ele não foi aceito e foi combatido pelas oligarquias. Mas que se ele conseguisse se integrar ali, ele ia conseguir... Cara, eu odeio esses exemplos. Ferro, não é bem essa a minha colocação, sabe? Ela é quando alguém assume a bronca e começa a dar o tapa-cara. Sim, a gente... Você é monarquista, não? No sentido que eu falei, com certeza, né? Mas Luke veja que é bem cuidadoso que eu tô falando, não é... Mas seria um monarca de família? Luke Skywalker, né? A mesma família? O fato de uma monarquia ser hereditária primeiro que nem toda monarquia na história é hereditária. Existiram na história monarquias eletivas, monarquias por designação, monarquia por conquista e monarquia hereditária. Hereditária é só um modelo entre vários. Se uma monarquia por eleição não é a mesma coisa que presidente? Não, o Sacro Império Romano Germânico era uma monarquia eletiva. E aí, qual que é a diferença de um monarca para um presidente? Era vitalício o cargo e ele manda de verdade. Entendi. Mas ele foi eleito. Agora, certamente, se você olhar um modelo... De certo modo, você pode falar que eu defendo um modelo como de uma empresa. Não é muito diferente. Uma empresa tem que ter um CEO. Sim. E esse CEO... Ai. Sabe qual é o problema disso, cara? São as pessoas tentando usar argumentos do Hoppe, querendo excluir o pensamento do Hoppe, enquanto ele tem um pensamento do Hoppe. Ele está literalmente narrando o pensamento hoppiano sobre a democracia e sobre as elites naturais e como a monarquia pode ser melhor do que a democracia. É um choose picking. Ele está escolhendo o que ele quer do pensamento e ele está excluindo o que ele não quer. Cherry picking. É um cherry picking. Eu vou falar um choosing porque é tipo escolher, mas é um cherry picking. Ele está pegando o que ele quer e ele está excluindo o que ele não quer. Só que toda a conclusão de um pensamento, ela tem premissas, ela tem estabelecimentos teóricos. E ele quer abandonar a teoria por trás do que o Hoppe está trazendo e querendo substituir isso por um pensamento dele. E o que o Hoppe defendia é hereditário ainda. Então ele está querendo substituir a questão hereditária e colocando uma perspectiva de empresa onde não se cabe uma perspectiva de empresa. Como a gente consegue mensurar uma monarquia como uma empresa, cara? Como é que a gente consegue conceber uma monarquia que em seu viés católico, como supostamente o Guilherme Felipe tentando visar o bem comum,
e sistematicamente tem um comportamento de empresa, porque muitas vezes na sua vida, quando você prioriza um estado melhor familiar, por exemplo, você muitas vezes sacrifica um estado melhor econômico. Então eu não consigo... É por isso que eu odeio essas pessoas. Eu não gosto dessas pessoas. Não odeio a pessoa, mas a forma de tentar estruturar as coisas com o Monark, ele tem infinitas horas no podcast para poder falar. E aí ele resume o posicionamento de defesa dele monárquico com um posicionamento de empresa. Como isso não causa confusões, cara? Como é que isso não pode causar confusões? Porque um CEO, dependendo dos resultados que ele vai ter ali, rapidamente, em vieses econômicos, ele vai ser substituído. E um rei, muitas vezes, tomou decisões ao longo da história ruins economicamente, mas que o povo assimilou como sendo uma boa decisão para o povo. Eu não consigo entender como é que você consegue... Eu não sei, cara. Eu não sei. Esse mar de misturas, esse Frankenstein que normalmente é apresentado pelas pessoas, ele me deixa realmente impressionado com a incapacidade das pessoas de conseguirem entender que se alguns autores tiveram constatações sobre alguma coisa, tem motivos o suficiente para ele constatar aquela coisa, e a pessoa tenta substituir todas essas coisas por coisas internas dela e quer apresentar o ponto. Uma monarquia com um CEO. Como é que eu consigo comparar um rei com um CEO, cara?